Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida. Nesse dia 9 de janeiro de 2026, a gente vai meditar na palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 19, versículo 24. E nele diz assim: naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Quando a gente olha esse capítulo, a gente vai ver que, assim como as demais nações que nós já vimos mais para trás, haverá o peso, haverá o juízo também sobre a terra do Egito. E a palavra de Deus diz que o Senhor monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito. A gente vê que isso vai ser de uma forma muito rápida, o juízo. Mas como praticamente em todas as nações que nós vimos, não tem por vertente uma destruição total, mas tem por uma vertente uma purificação, uma separação, uma identificação, uma criação de um povo temente e uma correção de caminhadas de um povo para o outro. O Senhor, nessa sua ação, nesse seu juízo, nessa sua postura divina, ele diz no versículo 2: eles porém os egípcios contra os egípcios, e eles lutarão cada um contra seu irmão, e cada um contra seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Ou seja, você vai ver uma, vamos dizer assim, uma desordem total, uma devastação, todos se tratando como inimigo, de forma que eles passarão a, segundo o texto no versículo 3, assim: buscarão os ídolos e os encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e os magos. Ou seja, vão buscar no espírito de idolatria e vão negar inicialmente ao Senhor, vão negar literalmente ao Senhor durante todo esse período que está vendo essa demanda. Mas aí o próprio Deus usará uma nação para que possa trazer juízo, e o Senhor chama isso de Senhor cruel, e um violento rei os governará. Eles estarão sobre esse juízo. Mas ele vai vindo durante todo esse tempo falando sobre isso. Quando ele chega mais ou menos lá no... quando ele vai ver mais lá na frente, por exemplo, no capítulo 4, ele diz assim: o Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles, e eles têm feito o Egito errar em toda a obra ali realizada, como um homem bêbado, cambaleando em seu vômito. Por quê? Porque quando a gente vai procurar os sábios que deveriam estar no Egito, aconselhando os reis, aconselhando os príncipes, eles fazem com que as terras, os príncipes chamados príncipes de Zoan, fazendo com que todos possam errar, dizendo que é como um bêbado que cambaleia em seu próprio vômito. Quando de repente lá no versículo 16 ele começa uma mudança, quando ele diz que o Egito será com mulheres que temerão ali o agitar da mão do Senhor. Ele continua dizendo também que a terra de Judá será um terror para o Egito, né? Da forma que seja observado ali o plano de ação do Senhor dos Exércitos. Ele fala também que 5 cidades do Egito, elas falarão a língua de Canaã, mostrando que o Egito, a partir dali, já está num processo agora de conversão, um processo agora de aproximação do Senhor. Fala também no versículo 19, que naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna na fronteira daquele lugar ao Senhor, mostrando que a palavra do Senhor começa a prosperar, que a nação começa a se voltar a Deus. Diz também que por eles clamar ao Senhor, eles serão um sinal, e principalmente eles passarão a fazer sacrifício, passarão a fazer adoração, e eles serão sarados, conforme diz lá no versículo 22, e eles retornarão para o Senhor, e ele receberá as súplicas deles e os curará. E a partir daí é o que nós temos, havendo, por exemplo, uma estrada de ligação que liga o Egito à Síria e ao próprio Israel, fazendo com que a gente entendesse que Egito, para se ligar à Síria, passaria por Israel, que era a grande nação do Senhor, e ela se propaga sobre essas duas nações, que eram nações temidas, nações odiadas, nações que ofereciam grande risco ao povo de Deus, mas a partir daí a sua conversão se faz presente, e o Senhor, né? E o Senhor abençoará a terra do Egito, ainda chamará eles de meu povo, chamará a Síria de obra de minha mão e Israel minha herança. Essas 3 nações. O que a gente pode observar de forma muito clara é que independente da aparente desgraça que todas as nações possam encontrar, mas como se liga com profecias muito mais na frente, em que as nações elas se curvarão ao Senhor, elas o servirão, aqui é uma manifestação do que acontece, trazendo inclusive nações que aparentemente ou que sempre foram oposições à palavra de Deus, mas até elas serão subjugadas à vontade do nosso Deus e se curvarão ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Fica na graça de Deus, Pai, e que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.